É muito bom estar aqui com vocês, e falar sobre um assunto que particularmente eu gosto demais. Vou transmitir a minha tela, né? E como sempre, pergunto para vocês, estão vendo a minha tela? Sim, estão vendo a minha tela. Eu sempre coloco esse slide primeiro aqui, né? Que eu sempre peço para que todo mundo pegue uma água, um fone de ouvido, né? Para que não tenha tantos ruídos e vamos nessa. Eu preparei com muito carinho essa apresentação para todo mundo. Eu sei que aqui tem pessoas que estão em transição de carreira, tem pessoas que são júniores, tem pessoas que também já estão há um longo tempo no design de serviço. Porém, quando eu falo sobre essa profissão, sobre esse modo de pensar e sobre tantas outras coisas, eu gosto muito de trazer isso como uma boa experiência também, né? Então, vamos lá. Para começar, quem sou eu, né? Quem é essa pessoa que vos fala, que está aqui falando sobre design de serviço? Então, eu sou a Mona, muitos me chamam de Mona, eu sou designer de serviço lead, então service design lead na DOC, uma empresa no ramo financeiro, né? Tentando explicar rapidinho. Sou líder de capítulo do Ladies That UX. Para quem não conhece, o Ladies That UX é uma organização que promove as mulheres no meio da tecnologia, né? A gente acredita muito que tecnologia é para todos, e é. Então, a gente promove encontros, parcerias, mentorias, para estar mostrando o quanto esse mundo nosso de tecnologia deve ser inclusivo. Sou nômade digital, né? Hoje eu já consigo me intitular como nômade digital, então talvez a cada semana ou mês eu estou em um lugar diferente. Hoje eu estou em São Paulo, mas ontem eu estava em Campinas, semana passada eu estava no Acre. Então eu gosto sempre de estar viajando, inclusive para viver boas experiências, porque eu acredito que isso traz um repertório criativo para a minha carreira de maneira muito potente também. E sem dúvida eu acredito muito que o conhecimento muda vidas, assim como mudou o meu. Eu tento levar um pouquinho o conhecimento para as outras pessoas para que elas também tenham mudanças na vida, né? Então, se hoje eu conseguir pelo menos mudar a vida de uma pessoa com que eu falar, sem dúvida, o meu dia vai ter valido a pena. Hoje a minha palestra, eu quero que vocês entendam que ela é mais sobre uma conversa do que sobre injeções de conhecimento na mente de vocês. Eu quero que vocês parem para pensar. Então, quando eu decidi palestrar, né, submeter a minha palestra para ser aceita no TDC, eu pensei que seria muito interessante falar sobre o quanto pensar em produtos não é mais suficiente. A gente está vivendo em uma era da experiência do cliente, né? Então, se vocês nunca ouviram falar sobre isso, eu já trago mais um easter egg aqui que pesquisem sobre a era da experiência do cliente, porque a vida de vocês vai mudar. Realmente estamos na era da experiência. Então, por que será que pensar em produtos não é mais suficiente, né? Pô, Mona, mas eu sou designer de produtos, eu penso em produto o tempo inteiro. Você está falando que eu não posso pensar mais isso? Não é isso, né? Então, eu te convido a pensar, por que será, se vocês que estão aí no TDC têm ideia, por que vocês acham que pensar em produtos não é mais suficiente, né? E aí eu vou trazer hoje alguns questionamentos aqui e algumas provocações. Então, quando a gente olha para todo o nosso contexto de vida, era industrial, a era que a gente está agora e tantas eras que a gente já passou, por que será, né? Então, hoje, quando a gente olha para a maioria das empresas do mercado, a gente pode ver que algumas têm a experiência como uma virada de chave, né? Antes, pensar em criar boas experiências era uma exceção, não regra como em muitas hoje. Mas se a gente visse uma empresa antigamente falando de experiência, seria até estranho. A gente teria uma boa experiência, por exemplo, indo em uma cafeteria, né? Que é um exemplo que a gente traz muito aqui no design. Cara, ter uma boa experiência não seria uma regra, seria sim uma exceção. Só que o mundo mudou, ainda bem, a gente conseguiu profissionais, a gente conseguiu mudanças de pensamento de muitas pessoas que conseguiram trazer uma visão para a experiência do cliente. Porém, ainda temos uma cultura profundamente enraizada no produto. Se a gente parar para olhar para tanta empresa que tem no mercado, a gente ainda pode ver que muito produto é criado sem conhecer, por exemplo, a persona. Eu trago aqui uma imagem de um produto que foi criado lá em 2012, 2013, se eu não me engano, que é o Google Glass, não sei se já ouviram falar, mas foi um produto que traz para a gente essa visão de, cara, pensar em produto tem que ser atrelado a um serviço.
tem que ter um pensamento também na pessoa que está utilizando. Não é simplesmente eu olhar e falar, pô, vamos criar um óculos, porque as pessoas iam gostar de ter um óculos. Então, pesquisem sobre o Google Glass também. O Google Glass, ele foi um óculos inteligente que seria capaz de tirar foto das pessoas que estavam na sua frente, entre outros benefícios, né? Mas o que eles não perceberam era que as pessoas que utilizariam, será que elas iam querer? Será que o preço do produto chegaria nas pessoas também? Outro ponto, será que, em termos de privacidade, tirar foto das pessoas, armazenar num óculos era bom? Então, tiveram tantos fatores ali, inclusive falta de pesquisa, falta de conhecimento da pessoa que é ali no fundo quem vai utilizar, falta de tecnologia, que fizeram com que o Google Glass, ele de fato morresse em pouco tempo, né? Então, isso traz para a gente outro exemplo de que, pessoal, devemos pensar além dos produtos. Não podemos mais pensar só em produtos. Ah, queremos criar um produto. Não. O que está por trás da criação de um produto? Todas as vertentes, né? Então, ainda bem que o design na tecnologia está evoluindo. Então, não é simplesmente eu falar, vou criar um produto tecnológico que tem um design bonito, não é só sobre isso, né? O design é muito além, mas está evoluindo, a gente consegue ver isso em vários outras empresas, a gente tem muito exemplo, então peço agora para vocês recordarem de experiências ruins com marcas tecnológicas, mas aí também façam uma comparação com marcas que são referência no mercado. Isso, sem dúvida, vai fazer uma diferença muito grande, até mesmo no critério de avaliação de vocês. Por exemplo, quando a gente vê hoje o quanto a gente está evoluindo, hoje a gente consegue já olhar empresas que têm um foco no digital como meio de atender as necessidades do cliente. Então, quando eu paro de novo, exceção a regras, pensar em produtos não é mais o suficiente, vamos pensar em serviço também, a gente consegue ter exemplos reais aqui da Airbnb, Uber, Nubank. Empresas que, claro, têm falhas, não é sobre uma empresa não ter falhas, mas é sobre como uma empresa consegue entender quem são os clientes e trazer para eles a experiência que eles desejam receber e que eles precisam receber. É como elas cuidam da experiência até a ponto de resolver os problemas de maneira rápida. Airbnb, tive um problema, como que eles vão resolver sobre isso? Uber, eu fui debitado na conta uma corrida que não aconteceu. Como que eles vão resolver isso? Nubank, cara, eu fui vítima de uma fraude. Tudo bem que talvez eu não possa receber o valor de novo ali, mas como que o Nubank vai lidar com aquela frustração que eu estou no momento? Se o Nubank, o Airbnb e a Uber, eles conseguissem só olhar para o produto que eles estavam oferecendo, não seria suficiente. Hoje todo mundo quer, além do que uma casa, não, hoje eu estou no Airbnb, né? Quando eu cheguei, eu não queria simplesmente entrar para dentro de um apartamento e ver todos os móveis, ver isso, ver aquilo. Eu cheguei, eu vi que eles estavam projetando uma experiência para mim. Tinha coisas para eu comer ali como cortesia, um cheiro agradável, tinha recadinhos falando para que eu tivesse uma boa experiência, assim como o Uber consegue também monitorar a nossa viagem durante todo o percurso, e o Nubank consegue, inclusive, melhorar a nossa experiência, hoje se tornando referência em experiência do cliente. Então, muito mais do que hospedagem, muito mais do que uma viagem confortável que me leve de um lugar até outro para eu atingir meus objetivos, e um banco que me dê facilidade e praticidade no meu dia a dia, eu quero saber que a empresa está se importando comigo, porque é isso que eu quero. E isso significa pensar em algo além de simplesmente criar produtos. Então, nós, enquanto clientes, eu sou uma cliente, você é um cliente também. A experiência digital que a gente está vivendo é um meio de prestação de serviço, e não o contrário. Ela não é um fim, né? Ah, vamos colocar ali um produto tecnológico, vamos colocar ali, junto com esse cliente, um celular. Não é sobre isso, é sobre o meio, né? E principalmente você que está aqui, que está fazendo uma transição de carreira também, ou que é um júnior, pare para pensar nesses detalhes também, porque isso vai fazer muita diferença na sua carreira e até nas formas que nós colocamos provocações nas empresas que a gente trabalha para mostrar que, poxa, a gente nem fez pesquisa, né? A gente entregou um produto e a gente acha que o cliente está pensando dessa maneira, mas será que ele está mesmo? Será que ele quer isso que a gente está entregando? Então, esse tipo de coisa vai mudando cada vez mais a nossa percepção também. Então, sem dúvida, uma experiência agradável, orquestrada, multicanal, ou seja,
cara, que legal, essa empresa pensou em mim. Eu fui num restaurante e eu cheguei, olha, o ambiente é agradável. Eu vejo que todas as partes dessa empresa conversam entre si, então eu não sinto rupturas na jornada. E é multicanal, então eu consigo sentir uma experiência legal presencialmente, no Instagram. Se o restaurante tem um aplicativo, eu consigo também sentir uma experiência fluida. Então, isso tem que acontecer. E não apenas em serviços semelhantes, né? Então, eu não vou esperar de um aplicativo de banco é, só. Né? Tem uma experiência que é oferecida pelo Nubank, que é oferecida pela Original, que é oferecida é, pela, pela Next, né? Exemplo. Eu não vou esperar uma experiência boa só nesses bancos digitais. Eu quero levar para outros setores. Então, quando eu olho para outros setores, eu vou querer que a minha experiência seja muito boa em todos. Então, eu vou colocando alguns easter eggs aqui também, né? Pesquisem sobre personas. Porque, por exemplo, olha para essa foto aqui. Então, vamos supor que essa é a Juliana. A Juliana, ela tem uma experiência muito legal no Nubank. Então, ela, com a experiência muito legal no Nubank, ela tentou contratar um provedor de internet. Só que não deu certo, foi horrível. E aí ela se pergunta, por que os outros bancos não podem ser mais parecidos com a minha experiência com o Nubank? Porque meu provedor de serviços médicos não pode ter a mesma experiência de serviço sobre demanda que o Uber. Então, a Juliana, ela quer simplesmente ter uma boa experiência em todas as empresas que ela está. E isso não é errado. É isso que a gente quer, nós enquanto cliente. Então, se eu estou ali alugando um apartamento no Airbnb, se eu estou entrando no carro do Uber, ou se eu estou no meu aplicativo digital do Nubank, eu quero ter uma excelente experiência. Eu quero sentir que eu sou até mesmo tratada como humana. Não é? Quando a gente não tem um tratamento cordial, quando a gente sente que a empresa não está olhando para a gente vai falar assim, cara, ó, nem indico para amigos, nem familiares, não quero essa empresa nunca mais na minha vida, que inclusive ela me traz traumas. Então, a gente quer esse sentimento de ter uma experiência só, mesmo com muitas empresas. O que eu acabei de falar, gente? Aí eu já trago outro termo para vocês pesquisarem. Eu estou falando sobre expectativas líquidas. E o que é isso? Nós, enquanto cliente, a gente espera que um produto se torne um serviço e as empresas se tornem provedores de serviço. Beleza, mas o que significa isso? Eu sou mal acostumado a essa palavra mesmo. Eu, enquanto estou tendo uma experiência boa com uma empresa, eu sou mal acostumado. Eu quero continuar tendo essa experiência em outras empresas. E aí, o meu critério sobe. Expectativas líquidas é isso. É eu querer ter uma experiência, independente dos setores, independente de onde esteja, muito boa. Porque aí, o meu critério por estar alto, eu vou querer, quando ter uma pesquisa de satisfação, saber que, cara, eu vou indicar para todo mundo, vou dar nota 5, vou dar nota 10 e por assim diante. Meu esforço é bom, a minha experiência é boa e qualquer outros pontos ali que estão sendo mapeados pela empresa são muito positivos. Isso é expectativa líquida, falando de uma maneira muito breve e que é extremamente importante no mundo digital que a gente está vivendo. A gente precisa mapear na tecnologia as expectativas líquidas que estão sendo geradas nos nossos clientes, né, e nas pessoas que a gente está tendo contato. Por quê? Assim como eu já disse anteriormente, nós, as pessoas, nós, enquanto cliente, a gente quer praticidade e facilidade na resolução do problema. Então, novamente, não é sobre não ter problemas. Não é. Problema vão ter, né? Inclusive, os designers costumam dizer que a gente ama problemas e a gente gosta de passar 99% do nosso tempo resolvendo problemas e 1% do tempo pensando em solução. Se for sobre isso, gente, a gente precisa ficar muito boa na resolução de problemas, não sobre não ter problemas. Então, parem para pensar nesse ponto. Então, se a gente conhece o nosso cliente, a gente vai, inclusive, saber como melhorar a experiência deles na resolução do problema. Por que eu trouxe, só voltando rapidinho, por que eu trouxe uma foto da Adidas aqui e no slide anterior também? Eu tenho um exemplo real. Eu dei um tênis para minha mãe, pedi online, chegou o tênis muito rápido, né? Então, a experiência que a Adidas proporcionou para a gente, tanto na compra do tênis, quanto em dar as informações necessárias para a gente, até na hora de chegar ao tênis, foram muito legais. Eu gostei muito, foi uma experiência que me marcou. Só que chegou o tênis. Aí eu levei o tênis para minha mãe. Mãe, toma o tênis. A minha mãe não gostou do tênis.
Minha mãe falou assim, nossa, Moniquinha, minha mãe me chama de Moniquinha. Nossa, Moniquinha, então, eu não gostei do material do tênis, até que encaixou legal no meu pé, mas eu não gostei. Tem como você devolver para mim? O tênis não tinha defeito, o tênis estava em perfeito estado, só que ela não gostou do tênis. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode devolver o tênis sim. E aí eu procurei a Adidas, super sem graça, né? Cara, vou devolver um tênis que eu comprei para minha mãe, etc. Falei com a Adidas. Eles, na hora, me responderam, eles me deram todos os passos possíveis para que eu conseguisse devolver o tênis, sem inclusive questionar se o tênis estava estragado ou não. Eles deixaram claro para mim, se eu não gostei do tênis em termos ou de material, ou de layout, qualquer outra coisa, eu poderia devolver. Isso foi muito legal, porque em poucos dias o tênis foi, e mais rápido ainda outro tênis voltou. Então, esse tipo de coisa fez muita diferença na minha experiência e eles resolveram um problema, né? Porque para minha mãe aquilo era um problemão, resolveram de maneira mais ágil, prática e fácil possível. Eu me senti uma cliente muito desejada ali para a própria Adidas. E por que eu falei tudo isso? Por que o tema está lá, da exceção a regras? Porque pensar em produtos não é mais suficiente. Quando a gente dá esse tipo de experiência para o nosso cliente, para as pessoas, enquanto a gente trabalha dentro das empresas, a gente está falando em proporcionar serviços bons. Estamos indo além do patamar do produto. Produto sempre vai existir, gente. A gente tem um monte de produto, ó, uma garrafa, um caderno, um celular, a gente tem um produto, mas precisamos 100% das vezes oferecer junto com o produto um serviço. E quem que é responsável por proporcionar as melhores experiências no serviço? E aí eu entro dentro da minha área que eu amo demais, que é o design de serviço. Isso é uma oportunidade grande para o design de serviço, porque o design de serviço consegue olhar para isso tudo, para toda a jornada e orquestrar isso da melhor maneira, olhando para a infraestrutura, olhando para as pessoas, olhando para toda a organização e trazendo os questionamentos. Cara, como que a gente consegue olhar para esse produto e atrelar ele a um serviço que seja incrível? Então, cada vez mais a gente vê essas empresas, tanto empresas de softwares ou não, trazendo o que a gente conhece como SaaS, né? Modelo de serviço SaaS, então Software as a Service. Hoje, inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente já tem esse modelo lá, então, cara, o que é? Cara, como que a gente consegue olhar para um software, como que a gente consegue olhar para um produto, que dentro tem um software também, e entregar como se fosse um serviço? Então, aqui do lado tem a Adobe Cloud. Pare para pensar o tanto de serviço e o tanto de experiências positivas que não estão atreladas junto à Adobe. Então, muito mais do que um produto ali, um software, eles conseguem entregar para a gente muitas nuances que eu consigo criar, inclusive, junto a eles. É sobre design, é sobre criatividade, é sobre marketing, é sobre comércio. Eu consigo, com uma série de ações ali, que eles, inclusive, empoderam a gente para isso e ensinam a gente, a ter uma excelente experiência. Eu consigo ter tudo na palma das mãos. Então, eles são um excelente exemplo para nós. Então, implementar a mudança de produtos para serviços nas empresas requer não apenas uma nova mentalidade e métodos, não é simplesmente querer, gente, passamos por mudanças de cultura, para a gente também ter novas estruturas organizacionais. Assim, a gente vai conseguir gerar novas estruturas organizacionais, implementar métodos e ferramentas e ressignificar uma nova mentalidade. Então, vocês que já trabalham com isso, vocês sabem o quanto é potente o design de serviço nas organizações e ele se tornou muito mais do que uma atribuição, muito mais do que uma função de um designer que projeta melhores experiências através de um serviço. Se tornou também um modo de pensar, porque quando a gente chega, por exemplo, em estruturas de produto, a gente consegue olhar e ver de uma maneira totalmente ressignificada para mudar a experiência de todo mundo que está ali. Então, o design de serviço está transformando as organizações. Então, a gente, com ele, né, o design de serviço, ele pode oferecer uma nova abordagem que vai além da experiência do cliente para evoluir a forma como a organização opera. Inclusive, é na organização que a gente vem conseguindo mudanças de mentalidade, o que é muito positivo, até mesmo para o crescimento da organização, porque os clientes conseguem perceber a mudança. Claro que existem desafios, né? Há grandes desafios enfrentados quando a gente tenta trazer o design de serviço para uma cultura baseada em produtos. Sem dúvida, a gente está olhando para um produto e a gente quer mudar a mentalidade.
E isso envolve educar as equipes sobre a experiência do cliente de ponta a ponta, que cruza os pontos de contato e canais, além de a gente tem que ajudar eles a ver como que eles encaixam essa experiência de ponta a ponta. Ou seja, a gente está oferecendo um produto, como que a gente consegue, inclusive, com esse produto, fazer com que a entrega seja boa, fazer com que todos os pontos de contato consigam oferecer uma única experiência muito positiva. A gente muda estruturas organizacionais, ou seja, a gente está mudando a compreensão das pessoas sobre como que a gente gerencia o produto, como que a gente gerencia o serviço e como que a gente implementa essa mudança em toda a organização. Além também de, sem dúvida, mudar a cabeça das pessoas para olhar para o serviço de uma maneira diferente. Então, hoje é muito legal ver pessoas de produto falando sobre serviço, né? Ou seja, Mona, estou entregando um produto X, mas exemplo que a gente, inclusive, vive aqui dentro da nossa realidade. A gente está entregando um serviço de onboard de contas, um produto. Como que a gente consegue fazer com que o cliente faça um onboard de contas mais fluido? Com o mínimo de documentos possíveis? Sei lá. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas sintam que, além do produto, a gente está preocupado com o que eles querem, né? Então, para mim, enquanto designer, e eu convido vocês também a pensar que quando a gente olha da exceção a regras, pensar em produtos não é mais suficiente, é porque a gente precisa olhar para esse produto e olhar para o serviço que a gente está oferecendo, que nada mais é do que, se eu estou, novamente o exemplo da cafeteria, né? Se eu estou indo numa cafeteria, chego, sento aqui e peço um produto X, né? Peço um pão de queijo. Como será que o garçom me tratou? Como será que a comida chegou? Quando eu estou falando de um produto digital, quando eu estou navegando pelo meu celular e dá um problema e eu tento acionar o suporte, que é o serviço que vem atrelado a um produto ou deveria, né? Como que o suporte me responde? Como que a gente está preocupado com a pessoa por trás, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que até mesmo enquanto designer, a gente precisa ter interesse genuíno pelas pessoas. O que elas sentem, o que elas querem, por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Para colocar mais potência em tudo que a gente se propõe a fazer, né? Então, eu te convido agora a olhar para a experiência além do produto. Tentem entender mais sobre o design de serviço, porque ele vai potencializar ainda mais as organizações, inclusive virou uma tendência e a gente ainda tem muito mais a descobrir desse modo de pensar, dessa atribuição, dessa função e etc. É isso, esse é o meu recado que eu tinha para passar, além de rapidinho, mas eu acredito que ele é muito potente porque ele fala sobre o design como um todo, né, que vai muito além de forma, é sobre como a gente faz as coisas, né, sobre função, porquê de tudo que a gente está fazendo, né, além de tudo é sobre propósito. Beleza? E é isso, gente, valeu. Vocês podem me encontrar nesses links aqui, no Instagram, Mona Barros, _, no LinkedIn, Mônica S. Barros. Beleza? Me convidem para conversar, eu adoro conversar, adoro, inclusive, júniores, pessoas em transições de carreira, porque é uma das fases que eu mais gosto de estar junto de vocês, inclusive para ajudar nesse processo.